Olá, seja bem-vindo ao programa Agro em Movimento. Este é o nosso programa de estreia que você vai poder acompanhar todos os domingos a partir das 8 horas da manhã aqui no SBT. O programa Agro em Movimento é destinado a você que trabalha com a produção agropecuária, mas também para você que quer saber como a produção do agronegócio interfere no seu dia a dia. Muito obrigado por nos receber em sua casa. Este é o Agro em Movimento. E para começar, você vai ficar por dentro de todas as notícias do mundo do agronegócio. Este é o Giro Rural. Setembro fechou como o melhor mês da história para exportação de milho do país, tendo enviado para o exterior 6,78 milhões de toneladas do cereal. Até então, o melhor setembro para exportações deste grão havia sido de 2019, com envio de 6,44 milhões de toneladas do produto. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária elevou a projeção de produtividade da soja para a safra 2022-2023 em 0,64%. Este aumento se deu pelas chuvas em Mato Grosso, o que permitiu o início do plantio em algumas regiões. Ainda, segundo o IMEA, a produtividade prevista passa a ser de 58,96 sacas por hectare. Teve início na última segunda-feira, dia 3 de outubro, o período de defesa da Piracema em Mato Grosso. Com isso, a pesca amadora e profissional estão proibidas nos rios do estado até o dia 2 de fevereiro de 2023. O período começa um mês antes do que em outros estados, por decisão do Conselho Estadual da Pesca, que se orientou por estudos que demonstram maior probabilidade de reprodução em outubro. O prazo para cadastrar tratores e máquinas agrícolas junto ao Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, o Renagro, termina em outubro. Este é um documento que contém informações básicas sobre o veículo, seu proprietário e outros dados que comprovam o registro. Para os maquinários que não transitam em via pública ou que foram fabricados antes de 2016, o registro é opcional. O USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe no dia 3 de outubro a atualização dos dados de avanço da colheita americana, com dados que demonstram que, apesar do bom desempenho na última semana de setembro, tanto na soja quanto no milho, os trabalhos de campo estão abaixo da média dos últimos 5 anos e da safra passada. Nas 3 semanas de setembro, a área colhida de soja era de 8%, passando para 22% na última semana, ficando acima da expectativa média do mercado de 20%. Em setembro de 2021, no entanto, esse percentual era de 31% e a média plurianual de 25%. 81% dos campos de soja na fase de maturação, derrubando as folhas, contra 63% nas semanas anteriores, 84% em setembro de 2021 e 79% de média dos últimos 2 anos. Sobre o milho, o USDA reportou 20% da área colhida, contra 22% do esperado pelo mercado. Nas semanas anteriores, eram 12%, 27% em setembro de 2021 e 22% de média. 75% das lavouras do cereal estavam em fase de maturação, contra 58% nas semanas anteriores, 86% em setembro de 2021 e 75% na média. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. Vem aprender, vem transformar. Vem com a gente, vem com o Senar. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. É conhecimento na prática para quem quer inovar e produzir melhor. Aproveite o Senar ao máximo. Fale com o Sindicato Rural da sua região. Senar Mato Grosso, uma instituição do Sistema FAMATO. Vem com o Senar. De segunda a sexta-feira, SBT Comunidade, sempre às 11 horas da manhã, com a melhor cobertura policial, prestação de serviço e espaço para as demandas
da comunidade. Oferecimento Beira Rio Construção e Acabamento, há 35 anos garantindo o melhor negócio. Enersim, ProspePay, solução financeira e Eletromóveis Martinello, Mato Grossense, de alma e coração. A suinocultura de Mato Grosso passa por uma grande crise, fazendo com que os criadores abandonem a atividade. A suinocultura de Mato Grosso passa por uma grande crise. Embora seja um dos maiores produtores de soja e milho do país, insumos importantes para a criação suína, a proximidade entre a produção dos grãos e de suínos, segundo a Acrismate, Associação de Criadores de Suínos de Mato Grosso, não tem trazido vantagens para o produtor. O Mato Grosso tem um perfil completamente diferente dos estados do sul. Os estados do sul, a maioria são integrações, grandes integrações, e o cara, na realidade, acaba trabalhando para essas integrações. Aqui no Mato Grosso, de integração, nós temos uma grande indústria aqui, né, que exporta tudo, mas essa grande indústria tem aqui 55 mil a 60 mil matrizes. O plantel de matrizes que nós temos dentro do estado é em torno de 150 mil. Então tem 90 mil na mão de outros produtores independentes. Quem vai permanecer é aquele produtor que faz conta, que tem a possibilidade de comprar milho antecipado, que planta milho, né, que se junta com outros produtores, que tem parceria com frigoríficos. Né? Esses são os produtores que vão acabar sobrevivendo. Pequenos produtores que não têm uma gestão dentro da sua propriedade vão acabar saindo. O diagnóstico da associação é de uma crise em decorrência da alta dos grãos e do dólar elevado, que impactam os custos da atividade, além da queda das exportações para a China. Falta um pouco de política de fomento para a suinocultura, política de fomento para segurar a suinocultura aqui, porque é uma atividade que agrega muito emprego. Né? Segundo o próprio IMEA, ela traz outras cadeias, a cadeia dos produtos veterinários, a cadeia do transporte, entendeu? E além da geração de emprego que ela traz, a suinocultura emprega muito. Então, assim, o que nós temos que fazer, a gente tem buscado alternativas, o governo tem que olhar um pouco essa cadeia aqui, né? Já dissemos aqui, nós não temos nada contra as outras atividades, quanto milho, soja, farelo de soja, né? Mas a questão, por exemplo, dos investimentos que foram feitos, salutar para o Estado na questão do etanol de milho, mas com essa questão o milho subiu de preço. Então a gente tem que olhar a cadeia, eu não vou falar nem só de suinocultura, nós temos que olhar as outras cadeias para dar suporte para elas, ou de algum tipo de incentivo, algum tipo de política, né? Conclamar um pouco mais a SEAF, a Secretaria de Agricultura Familiar, para trabalhar esses produtores. Todos nós sabemos que a atividade da piscicultura, por exemplo, entrou em colapso. Por quê? Por custo de produção alto. Nós já fomos o maior produtor de peixe, hoje não somos mais. Hoje nós estamos em quinto maior produtor de suínos no estado, devemos estar continuando assim por um período, mas até quando? E o que nós estamos passando hoje com o custo de produção nosso, que subiu consideravelmente em função das commodities, principalmente farelo de soja e milho, que praticamente são 70%, 80%, 75% da comida desses animais. Quanto mais o dólar sobe, mais os commodities sobem e os custos sobem, né? Então isso é fato. Os custos da produção, cada vez mais elevados, têm feito com que muitos produtores deixem a atividade. O produtor faz 1 ano e meio que já vem nesse impacto na suinocultura. Nesse 1 ano e meio que nós temos aí que a China reduziu essas importações, os produtores começaram a ter dificuldade de colocar esses animais, colocar essa carne no mercado. Uma oferta muito grande, né? O que aconteceu? Já começou a acontecer desde o ano passado e se perpetuou mais... um pouco mais agora, produtores saindo da atividade. Suinocultores, até grandes suinocultores, saindo da atividade. Nós temos um produtor aqui de 2.400 matrizes que saiu da atividade. Nós temos produtores aí de 800 matrizes que saiu da atividade. Isso, com certeza, lá na frente vai dar um impacto considerável que a gente sempre está falando aqui. E o que está acontecendo é o seguinte, quais os produtores que estão saindo da atividade? São os produtores independentes. Aqueles que estão na terra há 30, 40 anos. Hoje você vai acompanhar as perspectivas da próxima safra da soja no quadro de Olho no Mercado. Olá, eu sou Cleiton Gauer, superintendente do IMEA,
e a ideia é fazer uma análise sobre a safra 22-23 aqui no estado de Mato Grosso. Para iniciar, principalmente a safra de soja, que deu start na semeadura no dia 15 de setembro, com a liberação do plantio aqui no estado, os produtores já começaram a se movimentar e a gente já viu as primeiras áreas sendo semeadas no estado. O ritmo começa muito parecido com a safra passada, mas principalmente os meses agora, segunda quinzena de outubro, início de novembro, vão ser decisivos para realmente ver e ditar como vai ser o ritmo dessa temporada. Mas no desenho que tem visto, que a gente tem observado, me perdoem, em relação principalmente a inconstância do clima, algumas regiões já fazendo grandes volumes, o produtor conseguindo entrar já com a semeadura inicial, mas também algumas regiões apresentando alguns bolsões de seca, impactando algumas regiões, mas que no começo ainda é bastante difícil mensurar qual é esse impacto, mas o desenho da safra já vem começando aqui no Mato Grosso. O principal número que todo mundo acompanha nesse momento é a área cultivada, então a gente veio de um incremento bastante robusto na última temporada, mais de 10% de aumento em relação à safra anterior, e desse desenho para essa temporada agora, o sentimento olhando o mercado é um acréscimo de aproximadamente 3% aqui no estado e uma área cultivada em torno de 11,8 milhões de hectares. Em relação à perspectiva de clima, em relação à perspectiva de produtividade, ainda é bastante cedo, mas com o que a gente está acostumado a observar em relação à média histórica e a estabilidade climática na primeira safra, o estado tem um potencial bastante significativo, bastante interessante, mas que precisa ser consolidado principalmente nos meses final de novembro e início de dezembro, realmente para ditar todo o potencial produtivo do estado. Em relação aos insumos, essa safra começa um pouco diferente em relação à última temporada, principalmente com relação à preocupação do fornecimento de insumos, atraso nas entregas que aconteceram na última safra, mas que já impõe um ritmo também totalmente diferente, principalmente em relação ao aumento dos custos, que essa temporada já se demonstrou ao longo dos últimos meses bastante desafiadora, colocando uma preocupação dos produtores até mesmo replanejar, reorganizar toda a produção, desde a otimização de aplicação de fertilizantes, redução até mesmo em algumas áreas que o produtor tinha condições de fazer, porque o aumento de custos só dessa linha de fertilizantes foram mais de 100% em relação à última temporada e que na linha final do custo operacional efetivo a gente tem um incremento de mais de 50% aqui no estado. Então colocando um peso a mais e trazendo essa responsabilidade para a produção no campo. Aliado a essa comercialização de insumos que foi mais travada nessa temporada em relação aos últimos anos, a gente observou o mesmo movimento na comercialização de soja, principalmente os produtores tendo que despender mais produto para negociar a mesma quantidade de insumos. O produtor ficou um pouco mais acanhado, tentando observar como queria corresponder o preço dos próprios fertilizantes defensivos, se eles iam cair ao longo do tempo, e também com o próprio preço da soja, que vem, apesar de ter um acréscimo em relação ao que ele iniciou comercializando lá no começo da temporada, ao longo dos últimos meses a gente tem uma retração dos preços e isso acaba impondo mais dificuldades para os produtores e o produtor acaba se recolhendo e não fazendo novas negociações, tentando observar qual vai ser a movimentação do mercado, tanto de insumos quanto de soja. E para finalizarmos, é uma análise do clima, principalmente que é a preocupação dessa temporada. A gente está num período de normalização da janela de chuvas neste momento, mas todo mundo já começa a olhar principalmente como vai ser o clima em momentos decisivos, principalmente no mês de novembro e dezembro aqui no estado, para a safra de soja. Então até nesse momento os mapas mostram por volumes principalmente na região do centro-oeste, com volumes acima da média histórica, mas o desafio realmente é se isso vai acabar se consolidando, porque a gente está falando de previsões de longo prazo e também como vai ser essa distribuição para realmente garantir o desenvolvimento da cultura aqui em Mato Grosso. Espero ter contribuído com a minha análise dessa temporada. Caso tenha ficado alguma dúvida, não hesite em entrar em contato conosco através do nosso site, redes sociais ou até mesmo pelo telefone ou WhatsApp do IMEA. Hoje no quadro Aprender Fazendo, você vai ficar sabendo um pouco mais sobre enxertos em rosa do deserto. A rosa do deserto ela é uma planta originária do sul da África. O nome científico dela é Adenium obeso e está sendo bastante difundida aqui no Brasil, porque as suas características são bem compatíveis com o clima nosso do Brasil, bem parecido com o da África, bem deserto, meio seco, bem parecidos. Hoje estarei ensinando a você fazer a encoxia, que é feita de pressão, né? Para fazer o enxerto, geralmente eu gosto de utilizar o estilete, um papel higiênico, a fita de pressão, né? Para fazer o enxerto.
o álcool 70 para esterilizar o estilete, para que não ocorra entrada nenhum fungo, bactéria no material. Para fazer o enxerto de pressão, eu gosto de cortar mais ou menos uma altura de uns 10, 15 centímetros. Aí eu pego um material de um clone, de uma matriz, de uma cor desejada, já que eu quero, né? Vou fazer a retirada de todas as folhas. Se ela tiver também com botões, aqui tem que tirar a parte dos botões, que vai tirar a força dela, né? Geralmente eu gosto de fazer aqui eu gosto de fazer ela com 3 gemas, para garantir a brotação dela. Pego a fita. Pego a fita de pressão. Uma e 2 partes bem no centro. Puxa ela bem aqui para ficar bem, para fazer a pressão, para poderem unir a seiva e consequentemente pegar a planta, né? Pegar o enxerto feito. Corta o excesso aqui. Aqui está feito já o enxertinho de pressão. A enxertia de pressão, geralmente o enxertia na roda deserto, a gente faz para garantir, fazer tipo um clone de uma muda. Essa muda aqui é uma muda diferente, uma cor diferente da espécie da variedade Mabier, a cor dela. Geralmente a gente faz um enxertio para garantir a cor da muda, para fazer uma clonagem, uma espécie de uma clonagem da planta. Agora o ideal é deixar de 15 a 20 dias na sombra, faz a rega um dia sim, um dia não. Também não pode sofrer muito excesso de água, senão ela apodrece, causa a podridão de raiz, né? E depois que ela começar a brotar aqui na lateral, essa aqui eu fiz tem uns 7, 8 dias eu fiz, a gema apical dela aqui já está começando a querer apontar. Aí a hora que ela crescer um pouquinho mais, ela vai rasgar a sacolinha, o saco plástico. Aí você já pode fazer a retirada do mesmo para ela crescer mais rápido. Com 15 dias, mais ou menos assim, começa a sair a gema apical aqui dela e ela vai rasgar a sacolinha. Aí quando ela começa a rasgar a sacolinha, já é sinal que você já pode fazer a retirada da sacolinha com um estilete e colocando aos poucos ao sol, para ela adaptando ao sol nosso. Depois feito o enxerto, em torno de 30, 60 dias ela está florindo já novamente. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você vai acompanhar o quadro Pé na Estrada. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. Festival Fogo em Brasa. Venha viver uma experiência incrível.
Serão 2 dias de pura emoção. Shows nacionais com Edson Hudson e Paulo Ricardo com o show Rádio Pirata 35 anos. As parrilhas, Pit Smokers e Fogo de Chão serão comandados pelos melhores churrasqueiros do estado, com cortes selecionados. Uma mega estrutura com estacionamento, segurança, fácil acesso, 100% pavimentado e espaço kids. Censura livre. Festival Fogo e Brasa. Dias 15 e 16 de outubro no estacionamento do Pantanal Shopping. Apoio SBT Cuiabá. Realização AC Music Entretenimento. Vem aprender, vem transformar, vem com a gente, vem com o Senar. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. É conhecimento na prática para quem quer inovar e produzir melhor. Aproveite o Senar ao máximo. Fale com o Sindicato Rural da sua região. Senar Mato Grosso, uma instituição do Sistema Famato. Vem com o Senar. De segunda a sexta-feira, SBT Comunidade, sempre às 11 horas da manhã, com a melhor cobertura policial, prestação de serviço e espaço para as demandas da comunidade. Oferecimento Beira Rio Construção e Acabamento, há 35 anos, garantindo o melhor negócio. Enersim, ProsPay, solução financeira e Eletromóveis Martinello, Mato Grossense, de alma e coração. E no quadro Pé na Estrada, fomos até as cidades de Barra do Garças e Pontal do Araguaia conhecer uma dupla que faz parte da história cultural da região do Araguaia, Eudes e Candinho, que nos falaram um pouco da sua carreira e nos presentearam com sua música e poesia. Olá, bom dia. O Pé na Estrada está hoje na região do Araguaia, precisamente em Barra do Garças, aqui à margem do lendário Araguaia, com a dupla Eudes e Candinho. E aí, quanto tempo? Como é que surge a ideia de vocês juntarem e estar trabalhando a música? Isso surgiu da época dos festivais, né? Naquela época a gente tinha muitos festivais aqui na região. Aí eu tinha um trabalho com um grupo e o Eudes tinha um trabalho próprio dele. Aí a gente juntou, aí estamos aí até hoje fazendo essa música, como é que fala? Essa música maravilhosa, né, do Araguaia. A identificação de vocês é bem clara na obra de vocês com a região do Araguaia, né, Eudes? O trabalho, a linguagem é essa daqui, né, a linguagem aqui do Vale do Araguaia. Então, é um lugar inspirador também, né? A gente está aqui, por exemplo, a gente está aqui agora, já está inspirado até para cantar uma dessas que você está falando aí. Então a gente vai cantar, que eu acho que vai expressar muito melhor a gente cantar um aqui agora para entender a linguagem musical daqui do Araguaia. Venha ver as imagens deste lugar, vamos ter a certeza de preservar rios e florestas, caminho das águas que correm pro mar. Vejo os versos na cantiga, a vida vivida no interior, as cores na tela, o balanço na rede, saciando a sede nos rios do amor. Venha ver que o tempo pode apagar, a rara lembrança permanecerá. Retratos da vida, caminho do tempo que nunca parou. Bom, esses elementos, praia, montanha, cachoeiras, águas quentes, está sempre presente na música de vocês, né? Também, com certeza. Faz parte, né? Uma linguagem bem daqui, né? E a gente vive esses lugares, né? A gente
Sempre tá visitando um lugar ou outro, um lugar. Aproveitando, né? E esse público que vem agora no mês de junho, julho e agosto é o público de vocês, né? Ou seja, vocês acabam também reverberando lá fora, né? Nós começamos esse festival de praia, né, que tem aqui no Araguaia. Quem começou foi a gente, né? Não estamos nem muito velhos, né? Mas foi nós que começamos esse movimento de música aqui do Araguaia. Realmente é isso mesmo. Aí de repente tem a Terra Prometida, né? Uma música que a gente já interpreta ela há muito tempo, uma música já conhecida muito aqui do Como pessoal. é que é a Terra Prometida? E aí ela... Daqui, lá no meio da mata, e é o canto da Juriti, do Mutum da Arara. Pus um pé em Mato Grosso, outro em Goiás, Araguaia, a terra, promessa de paz. Pelas matas verdes vou longe demais. Meus olhos longe daqui, lá no meio da mata, são os olhos da sucuri ou da onça pintada. Canto a terra prometida pra quem ama o chão, tem suor derramado por este sertão de índios que lutam por justa razão. Vocês trilham por outros caminhos também, né? Na produção artística, cultural da região, né? O que mais vocês sabem? Ué, cara, nós estamos num projeto agora de, como é que fala? De uma nova roupagem do hino de Barra do Gasto, né? Eu amo Barra. Nós estamos no meio de algumas produções aí, estamos no meio de um projeto dos municípios aqui da região do Araguaia também, são 9 municípios, nós estamos participando desse projeto também. E é um roteiro musical aí pela cidade aqui da próxima, região do Vale do Araguaia. Essa região próxima, cidades próximas aqui. E estamos desenvolvendo algum projeto para depois da pós-eleição, né, a gente tem um trabalho da música do Fawcett, né, lá da Serra do Roncador, que vai ser um clipe, Cidade Z. Chama Cidade Z, e esse clipe a gente vai lançar ele mundial daqui de Barra do Gasto, né, a gente vai fazer um lançamento mundial online, né, toda essa parafernália toda. Estamos trabalhando, cara. A região é muito rica culturalmente, né? Muito. E a região teve um impulso muito grande, né, na questão cultural, eu acho que não só aqui na região do Araguaia, mas no Brasil inteiro, porque o dinheiro que não chegava na ponta, né, ele chegou, dessa vez ele chegou. Então aconteceu muitas manifestações culturais, muitas coisas bacanas, que fazia tempo que não acontecia, pela falta da produção cultural, do dinheiro, né, para fazer a produção. Foi muito bom entrevistar vocês, estar aqui com vocês na beira do Araguaia. O Pé na Estrada fica por aqui e eu vou pedir para vocês tocar uma que é marcante do ponto de vista da carreira de vocês. Qual que é a música que de fato tem marcado a carreira de vocês ao longo desses anos? Tem muitas músicas, viu, Cosmo? Mas a gente vai cantar uma aqui também que marcou legal também, que é Mananciais, né? Beleza. Muito obrigado e até semana que vem com o Pé na Estrada. E fica agora com vocês, Eudes e Candinho, ou Candinho e Eudes. E o programa Agro em Movimento vai ficando por aqui. Te espero no próximo domingo aqui no SBT, às 8 da manhã. Tchau! Quantos anos passaram e ela de mim se lembrou, daquele tempo na praia, esporão de arraia feriu nosso amor. Curei com raiva
rabo de saia rolando na areia que o rio levou. Quantas águas rolaram e ela de mim se lembrou. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma.